Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da jornada Ozonioterapia Eficaz. E essa sequência de aulas foi feita para mostrar para vocês, profissionais da área da saúde, como a terapia de ozônio pode ajudar você a potencializar os resultados dos seus pacientes e, claro, começar a faturar acima de R$ 6.000, para que também te traga maior qualidade de vida, principalmente para nós profissionais da área da saúde, que muitas vezes necessitamos de muitas horas de trabalho, às vezes duplas jornadas de trabalho, não é? Passando então menos tempo com a nossa família, tendo menos tempo para lazer, menos tempo com os nossos filhos. Então eu quero te fazer esse convite para que você entenda de fato como a terapia de ozônio, de fácil manejo, de baixo custo e de efeitos colaterais quase zero quando aplicados de forma corretamente. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores da jornada Ozonioterapia Eficaz, corre que ainda dá tempo, elas ainda se encontram gravadas, mas somente até essa semana. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre os fisioterapeutas. Como que a ozonioterapia pode auxiliar de fato os fisioterapeutas na sua prática clínica? Então, se você aí é fisioterapeuta, se você conhece algum fisioterapeuta que precisa saber desse conteúdo, compartilhe aí essa live com ele. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua prática clínica e no seu dia a dia. Bom, pessoal, eu trouxe alguns estudos para vocês dentro da área de fisioterapia, como que a ozonioterapia, então, vai ajudar nesses pacientes. E aqui, pessoal, eu tenho um estudo falando sobre a recuperação músculo-esquelética. O que eles fizeram nesses estudos? Eles pegaram os mecanismos de ação da ozonioterapia, como que ela poderia agir então nessa recuperação. E aí foi identificado que um dos mecanismos de ação que seria muito benéfico para essa recuperação seria a modulação do processo inflamatório desses pacientes. A gente sabe que um dos mecanismos de ação da ozonioterapia é trazer essa modulação. Por quê? Porque o ozônio ele inibe as citocinas inflamatórias, como a COX-2, e ele vai ativar as enzimas anti-inflamatórias. Então, ele vai reduzir esse processo inflamatório e vai auxiliar também no controle álgico, né, dos pacientes. E aí, ainda dentro desse estudo, um outro mecanismo de ação que eles identificaram que poderia auxiliar foi na produção, no aumento da produção do óxido nítrico. Por quê? Porque o óxido nítrico ele vai aumentar vasodilatação nesses músculos que muitas vezes têm uma hipóxia, baixa quantidade de oxigênio. Então, através desse mecanismo de aumento de óxido nítrico, também pode ajudar na recuperação musculoesquelética nesses pacientes. Bacana, né, pessoal? Muito bacana. E aqui eu trago um outro artigo, dessa vez falando sobre osteoartrite. O que é então a osteoartrite? A osteoartrite é uma doença inflamatória que muitas vezes causam muita dor nos pacientes de forma crônica, né? Dificultando aí que eles até façam as suas atividades diárias, as suas atividades do dia a dia. Então, aqui nesse estudo, o que eles fizeram? Pegaram algumas pessoas, dividiram em dois grupos, e aí um grupo eles fizeram uma terapia vibratória, e no outro grupo, além da terapia vibratória, eles também fizeram injeções de ozonioterapia na articulação desses pacientes. E aí, como eles compararam isso? Viram que os pacientes que utilizaram somente a terapia vibratória e não utilizaram a ozonioterapia demoraram muito mais tempo para recuperar dessa dor crônica,
Já os pacientes que fizeram, né, a utilização da ozonioterapia através dessas injeções tiveram uma recuperação muito melhor. E a conclusão foi que um protocolo de reabilitação, quando é integrado envolvendo injeções de ozônio, por 3 semanas reduziu a dor, aumentou a autonomia nas atividades de vida diária desses pacientes e ainda fortaleceu o quádriceps femoral desses pacientes. Incrível, né, pessoal? Incrível. E aqui eu trago um outro estudo, dessa vez falando de neuropatia periférica, né? Uma neuropatia periférica induzida então por quimioterapia, pessoal. A neuropatia periférica induzida por quimioterapia é uma das maiores toxicidades mais prejudicial à saúde, à qualidade de vida dos pacientes. Os mecanismos fisiopatológicos que estão envolvidos nessa patologia são muito complexos e multifatoriais, e suspeita que estejam associados a um grande estresse oxidativo, uma disfunção mitocondrial, uma apoptose induzida por esse estresse oxidativo, danos à bainha de mielina e ao DNA e processos imunológicos e inflamatórios, que infelizmente, pessoal, os medicamentos que são comumente usados para essa patologia, né, incluindo aí opioides e antidepressivos, não trazem resultados satisfatórios e concluíram então que o ozônio pode ter um efeito potencialmente valioso nessa neuropatia, devido à sua capacidade de então modular o estresse oxidativo, a inflamação, a isquemia e a hipóxia. E a ativação do fator transcricional nuclear Kb resulta em uma resposta inflamatória e lesão tecidual por meio da produção de COX-2, né, que é uma citocina inflamatória. Porém, o estresse oxidativo moderado ativa o fator de transcrição nuclear, que é o NRF2, que então vai induzir a minha resposta antioxidante. E aí, pessoal, ainda dentro desse estudo, eles fizeram várias revisões que provaram que as vias NRF2 e NF-κB participam dos mecanismos da dor neuropática e podem então direcioná-los por ter um efeito terapêutico potencialmente significativos, né? Que é tudo o que o ozônio traz. Então, para essa patologia, viram que a ozonioterapia é muito benéfica. Incrível, né, pessoal? Incrível como uma terapia pode trazer tantos benefícios assim através dos seus mecanismos de ação. E aí, pessoal, eu queria pincelar com vocês, né, as vias de aplicação que pode ser utilizada por fisioterapeutas. Lembrando que a gente trouxe 3 artigos somente, mas a ampla, né, o leque de patologias que podem ser utilizado ou até mesmo antes, né, por prevenção através da fisioterapia, também é muito bacana. E uma das vias de aplicação que muito é utilizada é as aplicações locais de ozônio, né? Principalmente para quando os pacientes sentem muita dor. Eu também consigo utilizar a ozonioterapia retal, consigo utilizar a ozonioterapia por alto emo menor, que também é bem benéfica, né? Nesses casos de dor, nesses casos dessas patologias. E eu tenho um leque, uma gama muito grande aí de patologias que eu consigo utilizar e que eu consigo, de fato, potencializar os meus resultados dos meus pacientes.